Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. Epístola Universal do Apóstolo Judas. O capítulo, só tem um capítulo, né? A gente diz o capítulo 1, mas ela só tem um capítulo, né? O versículo 3, que diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Epístola de Judas, versículo 3, porque ela só tem um capítulo, né? Só para lembrar que esse Judas aqui não é o Iscariotes, não. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Dos irmãos de Jesus que se converteu logo após a morte e a assunção do Senhor Jesus Cristo até os céus, né? Mas o que a gente queria mesmo, de forma breve, rápida e objetiva, é chamar a vossa atenção para uma coisa que está escrita aqui no versículo 3 que a gente leu, que é o seguinte: é um apelo, um pedido de Judas, ó, que é a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então, por mais uma vez, a gente vai estar vendo a figura de linguagem utilizada no que é concernente fazer uma referência à caminhada cristã. Que figura de linguagem é essa? A figura de linguagem que descreve a caminhada cristã como um tipo de batalha. Paulo vai fazer muito isso, né? Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 6, a partir do versículo 10 da sua carta aos Efésios, né? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir porque as astutas ciladas do diabo, porque a nossa batalha não é contra a carne e nem sangue, né? Então, por mais de uma vez, a gente vai estar vendo a Bíblia Sagrada usando essa figura de linguagem para fazer uma descrição do que é a caminhada, comparando a nossa caminhada cristã com uma batalha. Mas por que a nossa caminhada cristã na Bíblia Sagrada é comparada a uma batalha? É porque nós sabemos que da mesma maneira que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, né, também existem potestades malignas que estão ao nosso derredor, né? E contrariando o pensamento popular que diz que os demônios estão no inferno, a Bíblia diz que os demônios estão no inferno, não. A Bíblia vai nos dizer que os demônios, as forças do mal, as potestades do mal, elas estão inseridas nos lugares celestiais, ou seja, nos ares. A Bíblia diz que os demônios, o diabo e os seus demônios vão ser lançados no lago de fogo apenas no juízo final, lá nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Mas, por enquanto, eles estão perambulando pelas potestades do ar, né? Mas aí a gente fala a respeito da batalha, então, para a gente ser mais objetivo, porque se a partir do momento que a gente diz que a caminhada cristã ela também ela é comparada a uma batalha, biblicamente falando, né? Porque a partir do momento que você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, uma batalha é travada. Por quê? Porque a partir do momento que você faz parte do reino de Deus, quando você toma um posicionamento e recebe Jesus como único e suficiente Salvador, dá-se início a uma batalha. Mas aí nós podemos fazer uma pergunta a respeito dessa afirmativa, né? Poxa, se a batalha cristã ou se a caminhada cristã é comparada a uma batalha, até que ponto a batalha no mundo espiritual pode influenciar no mundo visível? Porque alguém vai fazer uma pergunta. Não, poxa, mas o diabo e os demônios são espíritos? Será que essa batalha no mundo espiritual pode ter algum tipo de reflexo? Pode mexer com o mundo físico? Pode. Tem embasamento bíblico para isso? Tem. Você vai saber para onde? Você vai lá para o livro de Jó, o capítulo 1, versículo 16. A gente vai ler aqui, ó, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 16, porque alguém vai dizer, não, mas o diabo e os demônios são espíritos. Então, será que uma batalha no mundo invisível pode afetar em alguma coisa aqui no mundo material? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 16, vai dizer o seguinte, é o início da provação de Jó. E estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e tomaram os moços e feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E ao versículo 18, ó, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha, porque quando a gente de início, a gente falou que a batalha, que a nossa caminhada, ela é comparada a uma batalha. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, e você faz parte do reino de Deus, automaticamente as potestades do mal, né, que estão inseridas nos ares, vão travar uma batalha contra a gente. E quando a gente faz essa afirmativa, vai surgir a pergunta, até que ponto essa batalha no mundo invisível pode afetar no mundo material? Esse texto bíblico já responde a uma parte da pergunta. A Bíblia diz que neste momento aqui, por permissão de Deus, o diabo
vai e toca na vida de Jó. E o texto bíblico diz aqui, ó, que cai fogo do céu. Tem outro momento que a Bíblia diz aqui nos versículos que foram lidos pela gente, que deu um vento e bateu na casa de Jó e caiu sobre os seus filhos e o matou. Ou seja, as forças espirituais da maldade, elas podem mexer até com o tempo, podem mexer com o mundo material, pode. Aí outro texto bíblico que fala a respeito do poder que o inimigo das nossas almas tem de afetar o mundo físico, a gente vai encontrar lá no capítulo 13, versículo 11, do Evangelho de Lucas, que vai falar de uma mulher encurvada, que ela estava tomada por um espírito de enfermidade. Né? Outro texto bíblico que vai dizer que o inimigo ele pode mexer no mundo físico. Né? Aí, ó, para tu ver como é interessante. Repetindo, quando a gente diz que existe uma batalha no mundo invisível, alguém vai fazer a seguinte pergunta: poxa, mas os demônios são espíritos. Mas será que algo que faz parte do mundo espiritual pode mexer com o mundo físico? Pode sim. No livro de Jó, a Bíblia diz que o diabo ele mexeu com o tempo, mexeu com o vento, veio uma tempestade, deu na casa de Jó, caiu sobre os seus filhos. Né? Lá aqui no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher encurvada, no capítulo 13, versículo 11 do Evangelho de Lucas. Uma mulher encurvada tomada por um espírito de enfermidade, dando a entender que o inimigo pode também tocar na parte física do ser humano. Tanto pode mexer com o tempo, como também tocar o próprio Jó. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, tocou, por permissão de Deus, tocou na saúde de Jó. E aí vai surgir outra pergunta para terminar essa reflexão de maneira bem rápida, né? A gente está falando a respeito de batalha espiritual e até que ponto a movimentação no mundo espiritual pode mexer com o mundo físico. Alguém vai fazer a seguinte pergunta: beleza, o diabo ele pode mexer com o tempo, né? Com o clima. A gente viu isso no livro de Jó. Pode mexer com a saúde de uma pessoa. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. E com o temperamento do ser humano? Será que a Bíblia dá base bíblica para a gente afirmar que o diabo também pode mexer com o temperamento de alguém? Tem sim. Não é de forma bem objetiva, mas tem. Quando tu vai para o primeiro livro do profeta Samuel, ali, um pouquinho antes do profeta Samuel ungir Davi, você vai ver que o rei Saul, após ser rejeitado por Deus, passou a ser afligido por espíritos malignos. É tanto que a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o rei Saul, ele se acalmava. Os espíritos, por um momento ali, eles eram aplacados à sua ira, né? Os espíritos que estavam atormentando o rei Saul. Mas é interessante que você vai ver que o rei Saul, muitas vezes, era tomado por um sentimento de ira. Principalmente no que era concernente pegar Davi. A Bíblia diz que, por mais uma vez, ele pegou uma lança e tentou encravar Davi contra uma parede. Né? Então, pegando esses textos bíblicos, nós podemos afirmar que sim, tomando como por base o exemplo do rei Saul, que uma opressão maligna também pode mexer com o temperamento de uma pessoa. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, para terminar, Efésios 4, 27, olha o que é que o texto bíblico vai nos dizer a respeito disso. Será que o inimigo também ele pode influenciar no temperamento de alguém? Já que ele pode mexer com o tempo, com o clima e com a saúde de uma pessoa? Efésios 4, versículo 27. Ó. Não deixe lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. E é legal que quando a gente está lendo esse contexto aqui, ó, esse contexto aqui no capítulo 4, versículo 27, fala a respeito de um bocado de coisas. Fala a respeito de ira, raiva, não guardar rancor do próximo. Olha o que é que vai dizer no versículo 26. Ó. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E essa parte aqui que diz o seguinte, ó, não dê lugar ao diabo, está no versículo 27. Então a gente pode entender que na realidade o diabo ele pode sim mexer com o temperamento de uma pessoa. Aí você vai dizer, não irmão, mas isso aqui está no versículo 27. Mas lê o contexto, ó, o versículo 26 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo 27. Não deixe lugar ao diabo. Então nós entendemos o quê? Tomando como por base esse versículo aqui que está inserido nesse contexto, que existe sim a probabilidade de o diabo mexer com o temperamento de uma pessoa. Porque a grande jogada do diabo é tentar confundir os nossos sentimentos. Às vezes ele coloca um sentimento de raiva em você e você pensa que é de você e não é de você. É uma coisa que é colocada no teu coração porque vem por intermédio de forças malignas, né? E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. E tem solução para isso? Tem. No próprio capítulo 6, versículo 10 em diante da carta de Paulo aos Efésios. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Amém.